Olá, tudo bem? Professor Alexandre Boiago aqui com você. E a aula de hoje é a continuação da aula passada que nós iniciamos o assunto sobre engenharia de prompt e a escrita de prompts eficientes. Então hoje eu vou trazer uma técnica que eu costumo utilizar bastante, que é a técnica da utilização de tags. Para você que não é da área da programação, sente um pouco de dificuldade em algumas terminologias, eu vou fazer uma breve ilustração aqui para você. As tags elas são utilizadas em um formato chamado HTML. Esse formato HTML ele é utilizado pelo navegador, pelo Chrome, pelo Edge, pelo Mozilla Firefox, enfim. Esses navegadores, eles interpretam um código que ele está demarcado através de caixinhas ou de chevrons. Normalmente, né, o nome correto seria chevron, que seria esse carinha aqui. Mas a gente tem a nomenclatura mais popular, que é tag. A tag, até para fazer uma analogia e ficar fácil de você entender, imagine como uma caixinha, onde você abre e deposita elementos, informações ali dentro, e depois você fecha e aquilo que você depositou nessa caixa fica protegido e fica acessível quando solicitado. Então, abre-se a caixinha, traz a informação, depois fecha-se essa caixa. Então, deixa eu exemplificar com um código em HTML aqui para você. Veja desse lado aqui, do lado esquerdo, eu tenho um exemplo de um código HTML. Aqui eu tenho um H1, que significa o header 1, ou seja, o cabeçalho, o título 1. Então ele vai escrever em evidência. Se eu colocar este é o título, né, do meu HTML, quando eu executar der run, aqui ele vai colocar, esse é o título do meu HTML. Ou seja, ele interpretou esse código, veja que eu tenho a abertura e o fechamento dessa tag, ou dessa caixinha, assim como eu falei. É até legal que o fechamento, veja que você coloca sinal de menor, você vai colocar uma barrinha, até para facilitar, imagine a tampinha da caixa fechando, e aí você coloca o nome da tag que você deseja. Veja que logo abaixo eu trouxe outros exemplos para você interpretar melhor esse código. Então, eu tenho aqui tags de parágrafo, onde eu coloquei exemplo de um parágrafo criado por Alexandre Boiago, além do que eu coloquei as tags BR, que significam break, que elas servem para quebrar a linha. Mas aí você pode estar se perguntando, Alexandre, você vai dar aula de programação para gente, de front-end aqui? Não, não. Pode ficar tranquilo que a minha aula hoje é sobre a geração de mega prompts aqui no seu chat GPT ou em qualquer GPT escolhido por você. Gemini, por exemplo, Copilot, enfim, aquilo que você quiser utilizar dos geradores de textos. Então, pessoal, eu costumo utilizar com bastante frequência, principalmente depois que eu fiz o curso da OpenAI, isso me abriu muitos horizontes aqui e os meus prompts ficaram muito melhores. Prompts melhores é sinônimo direto de uma eficiência muito maior nas respostas do chat GPT. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a mostrar aqui alguns prompts eficientes para vocês e vou começar a mostrar para você como você pode dar instruções para o chat GPT, como você pode colocar alguns parâmetros mais acessíveis para o chat GPT. Eu vou pausar essa aula até para colar o prompt aqui, você não ficar gastando tempo com eu digitando o prompt, mas eu já volto. Você praticamente nem vai sentir, só vai dar um pause mesmo e a gente já retorna. Vamos lá. Beleza, então, pessoal, retomando aqui, você vai utilizar, assim como eu coloquei aqui, essas demarcações. Assim como eu falei lá no começo, as tags você vai utilizar para demarcar, para delimitar melhor partes específicas do que você necessita. Veja que aqui eu dividi o prompt em três áreas distintas. A primeira área, simplesmente eu coloquei um objetivo para ela. Eu coloquei um objetivo e falei, olha, eu quero criar
um post de um blog otimizado para SEO. Então esse é o objetivo desse meu GPT aqui. Na sequência, eu criei um delimitador, ou seja, um marcador, mais ou menos como nós utilizamos naqueles marcadores da aula da semana passada. Então veja que eu coloquei: escreva um post de blog de 1000 palavras sobre tendências de web design para 2024. Inclua as seguintes palavras-chave: design responsivo, UX UI, acessibilidade web e inteligência artificial. Sugira um título impactante e 3 subtítulos. Então aqui, além disso, eu forneci para ele algumas instruções. Então, até que eu executo, eu vou explicando aqui o que eu fiz e por que eu fiz isso. Então, nas instruções, eu até repeti sem querer a palavra, mas vá direto à resposta. Bom, a começar pelas instruções. Sempre que você coloca uma instrução, ele consegue interpretar melhor aquilo que ele precisa fazer. Até a versão 3.5, quando você criava os seus prompts e fazia a execução aqui no ChatGPT, você tinha um resultado bem melhor quando essas instruções eram colocadas em inglês. Então aqui você deveria colocar, por exemplo, instructions. Você colocaria em inglês. Agora ele já está aceitando muito bem essas delimitações em português. Então veja que ele não colocou aquelas instruções que ele comumente coloca. Claro, vou criar um post de um blog para você com 1000 palavras. Então, normalmente, ele gera aqueles títulos ali que às vezes acaba até atrapalhando. E aqui, quando você coloca essas instruções, ele descarta então para você aqueles textinhos chatos ali, porque eu coloquei diretamente isso. Se eu mudasse as instruções e colocasse que eu quisesse, por exemplo, o título em nível 1 ou título 1, ó, vou colocar essa primeira instrução. Vá direto à resposta, vírgula ou ponto e vírgula. Vou colocar uma segunda instrução aqui. Gostaria que os títulos fossem em título 1. Legal? Vou colocar aqui um ponto e vírgula que eu gosto de fechar sempre com ponto e vírgula e vou enviar. Veja que agora ele fez o quê? Ele trouxe o título em grande evidência para mim. Todos os títulos agora estão com título 1. Alexandre, mas ficou muito grande. Vou parar, vou executar aqui novamente e colocar para que ele faça título 2 e fazer o envio. Veja que ele vai ficar menorzinho com evidência ainda. Então você consegue dar várias instruções do que você precisa. Por isso que é importante você utilizar as tags dentro dos seus prompts. Então, essa é uma dica que eu estou passando bem rapidinho aqui para você. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, pode comentar aqui nos comentários do vídeo que eu vou responder com o maior prazer para você. Te vejo na próxima aula com um conteúdo bastante interessante que vai complementar bastante essas instruções aqui que nós temos com utilização de tags. Vamos lá!